Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui, Pastor Kleberson. Que privilégio poder estar mais uma vez entrando na sua casa, na sua companhia, para poder compartilhar a palavra de Deus, que sempre é um bálsamo aos nossos corações. Ora, a palavra de Deus nos conforta, ora, a palavra de Deus nos confronta. Em ambos os casos, é sempre algo bem-vindo da parte de Deus para nos trazer transformação, para nos trazer esperança, para nos trazer conforto e consolo. Quero agradecer a todos os irmãos e irmãs que se fazem presente já. Pedir desculpa aí, tivemos uns minutinhos de atraso, conta de alguns contratempos, mas estamos aqui e hoje o nosso tema é a respeito de relacionamento com Deus versus serviço para Deus. Há muitas pessoas que acreditam que relacionamento é a mesma coisa que serviço e que substituem muitas vezes o relacionamento com Deus pelo que faz para Deus. Talvez esse seja um grande erro de muitas pessoas e nós vamos ver hoje quais são as implicações disso, qual é o chamado de Deus primeiro para as nossas vidas e o que podemos aprender diante de um texto bastante conhecido dentro desse assunto. Quero convidar você então a reunir a sua família, ir para a sua sala, para o seu quarto, para um lugar mais tranquilo, pegar o seu papel e a sua caneta, pegar a palavra de Deus nas suas mãos. Nós vamos estudar a palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 10, versos de número 38 a 40. Lucas, capítulo 10, verso de número 38 ao versículo de número 40. O texto diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, e ouvia-lhe os seus ensinos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que essa minha irmã tenha deixado que eu fizesse ou que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Meus irmãos e amigos que me escutam nesse momento, é muito importante a gente entender algumas coisas. Normalmente, todo começo de ano e de tempos em tempos na nossa vida, nós temos o costume de avaliar nossa vida espiritual. E é muito interessante que nessa avaliação que nós costumamos fazer da nossa vida espiritual, nós costumamos cometer um grande equívoco. Por quê? Porque nós avaliamos normalmente a nossa vida espiritual a partir da nossa performance cristã. O que eu chamo de performance cristã? Aquilo que nós fazemos. Então nós avaliamos um bom crente, ou se estamos bem com Deus, ou se estamos saudáveis espiritualmente, nós avaliamos a partir de quantos cultos nós frequentamos, de quantas pessoas nós ajudamos, de quantas vidas nós levamos aos pés do Senhor, quanto tempo nós dedicamos à obra, passamos na igreja em ensaios e na realização das nossas atividades e tarefas eclesiásticas vinculadas ao nosso ministério. O grande problema é que esse tipo de avaliação não é que seja ruim, mas ele esconde algo que é muito interessante, ele esconde algo que é muito profundo, que é que nossa visão do trabalho cristão, nossa visão do relacionamento com Deus, muitas vezes se baseia em coisas que fazemos para Deus. Nós acostumamos a acreditar que um bom crente é aquele que está atolado de atividades religiosas, é aquele que não sai da igreja, é aquele que tem um monte de cargos, um monte de ministérios. Então, quando muitas vezes no final de um ano, ou no final de um ciclo, quando vai se avaliar a vida cristã, se percebe que ela é baseada na quantidade de coisas que nós fazemos. A pergunta que deveria ser feita para cada um de nós é: como anda o nosso relacionamento com Deus? A primeira coisa, antes de pensarmos no que fazemos para Ele, é como está nosso relacionamento com Ele.
Veja, será que depois de todas essas atividades, depois da quantidade de cultos, da quantidade de tempo que nós passamos na igreja, será que depois de tudo isso, nosso relacionamento com Deus melhorou? Será que depois de um ano inteiro ou de um ciclo no nosso ministério, será que a gente se tornou mais sensível à voz de Deus? Será que a gente se tornou pessoas que o conhecem de maneira mais íntima? Será que a gente ama mais a Deus do que antes? Ou o resultado de todo esse ativismo é um cansaço, uma fadiga? Portanto, quando nós vamos avaliar nossa vida cristã, nós muitas vezes cometemos esse equívoco. Nós avaliamos a saúde do nosso relacionamento com Deus baseado no que fazemos para Ele, na quantidade de ações, quando na verdade o primeiro critério para saber se nós estamos saudáveis ou não é como anda o nosso relacionamento com Ele, como anda o nosso coração em relação à obra do Senhor, como anda a nossa alegria em fazer aquilo que a gente faz para Ele. A vida cristã, na verdade, não é um contrato de serviço, é um chamado a um relacionamento íntimo com Ele. Discipulado começa com relacionamento e não com uma lista de coisas que temos para fazer com Ele. É óbvio que esse relacionamento com Deus desemboca em ações na vida das outras pessoas, mas tudo começa com relacionamento. Por isso que nós costumamos dizer, e é importante que você perceba, que toda pessoa que se relaciona com Deus, toda pessoa que tem um relacionamento mais próximo com Deus é alguém que trabalha para Deus. Mas nem sempre aquelas pessoas que trabalham avidamente estão íntimas de Deus, estão se relacionando bem com Deus. Às vezes o trabalho se torna mecânico e enfadonho. O texto que nós acabamos de ler, ele é muito propício para a gente entender um pouquinho essa realidade. Porque a Bíblia diz que Jesus estava visitando a família de Lázaro, uma família muito querida, no povoado de Betânia. E esta visita seria a última visita. Depois desse dia, nunca mais Jesus passou por aquele lugar, porque a sua agenda ministerial haveria de levá-lo a Jerusalém, onde ele seria julgado, onde ele seria preso e crucificado. Mas é muito interessante que Jesus amava a família de Lázaro. Marta e Maria eram suas irmãs. E Marta e Maria amavam a Jesus. Entretanto, diante da presença de Jesus, ambas o amavam. Mas diante da presença de Jesus, da companhia de Jesus, as duas tiveram posições muito diferentes. Enquanto Marta se apressa em servi-lo conforme era o costume da cultura, afinal de contas, as mulheres não ficavam aos pés dos mestres, as mulheres elas eram incumbidas do serviço de casa, e naquele momento Marta então vai fazer aquilo que é o costume, aquilo que é a cultura, mas Maria tem uma postura diferente. Maria se senta aos pés do Salvador, afinal de contas ela quer ouvi-lo, ela quer estar com ele. Nada é mais importante para Maria do que estar ali ouvindo o Salvador, percebendo dele a sua fala. Diante desse comportamento diferente de cada uma das irmãs, Deus colocou no meu coração algo muito interessante para mim, para eu compartilhar com os irmãos, que é essa relação que existe entre trabalho e relacionamento, ou relacionamento e trabalho. Na verdade, não é uma coisa ou outra, são as duas coisas fazem parte da vida cristã. Entretanto, precisamos tomar cuidado com a maneira como nós relacionamos essas duas coisas. Às vezes se tem trabalho sem relacionamento. Não é possível ter relacionamento sem trabalho, porque à medida que nós nos aproximamos de Deus, mais o seu amor nos inunda, e nosso desejo é trabalhar para Ele, é devolver, é ser uma expressão, um reflexo desse amor, tanto na direção de adorá-lo, como também na direção de compartilhar sua mensagem aos outros. Porém, veja, olha que interessante, é possível que a gente tenha relacionamento com Deus e trabalho, mas nem sempre o oposto é verdadeiro. Às vezes podemos ter trabalho sem relacionamento com Deus. Podemos fazer as coisas para Deus de maneira mecânica. Por isso eu quero destacar duas grandes lições desse texto para a gente a respeito desse assunto. E a primeira lição é que o relacionamento com Deus deve estar acima do que fazemos para Deus.
O relacionamento com Deus deve estar acima do que fazemos para Deus. O ativismo religioso talvez seja um dos piores inimigos do povo de Deus. Estamos tão envolvidos em atividades que não temos tempo para estar com Deus. Veja, é diferente desses dias que estamos vivendo, porque são semanas atípicas, mas normalmente é isso que acontece. Quando nós estávamos nas nossas rotinas, a maioria das pessoas, a maioria dos cristãos que estão me ouvindo, estavam tão inseridos nas suas rotinas, nos seus trabalhos de ensaios e obras e ações e atividades, que sequer tinha tempo para ouvir Deus, para desfrutar da sua presença. Estavam tão envolvidos no trabalho que não tinham tempo para gastar na oração, para estar quieto, percebendo que Deus muitas vezes pode estar querendo falar conosco e no meio dessa agitação toda a gente não percebe. Por que normalmente a maioria das pessoas se comportam assim? Isso é decorrente, esse ativismo religioso, é decorrente de uma teologia equivocada. A ideia de que Deus é um patrão, cujo conceito de bom ou mau servo está atrelado ao que ele produz. Essa é algo que foi passado para muitas pessoas, algo que muitas vezes é passado para os nossos filhos, para as crianças, que Deus odeia o preguiçoso e que a relação com Deus é sempre uma relação de serviço. Às vezes as pessoas que crescem na igreja crescem com isso muito forte dentro de si, que Deus é um patrão diante do qual nós temos que realizar uma série de tarefas. O problema é que essa visão equivocada de Deus como um patrão, como aquele que exige trabalho, como aquele que quer que a obra seja feita, como aquele patrão severo que quer que você multiplique os talentos, que quer que você faça as coisas. Quando essa é a visão de Deus, o nosso coração se transforma em um coração religioso. Nós nos tornamos em fariseus, porque nós acreditamos que Deus se importa com o que fazemos, não com o que sentimos. Deus se importa com que nossas ações desde que as ações sejam realizadas. Deus não está preocupado com outras coisas que não seja a obra feita, que não seja o trabalho realizado. Deixa eu te dizer, esse pensamento reduz a relação com Deus a uma lista de tarefas religiosas e assistenciais. E fazemos isso repetidas vezes, a ponto dessas coisas se tornarem tão automáticas que nós as fazemos de maneira mecânica. Quantas pessoas que estão há muitos anos no ministério estão cantando de maneira mecânica, estão pregando de maneira mecânica. Pastores podem cair nesse ativismo religioso, de começar a fazer as coisas para Deus como um hábito, apenas como ações repetitivas, de maneira mecânica. E nós, muitas vezes, não percebemos que esse tipo de atitude, esse tipo de ação irrefletida, de ação sem coração, não é algo que Deus aceita. Nós temos exemplos bíblicos de que esse ativismo religioso automatizado nos dessensibiliza. Inclusive, e nos impede, por exemplo, de Deus receber aquilo que fazemos. Veja, eu separei aqui pelo menos 2 exemplos. O primeiro exemplo disso se encontra em Amós, capítulo de número 5, verso 21 a 23, onde o texto diz assim: Eu aborreço e desprezo as vossas festas, tanto quanto as vossas assembléias solenes, não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles. Nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o som dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Por que Deus estava com essa palavra? Porque o povo não abandonou seus pecados, o povo não abandonou seus deuses falsos, o seu coração estava dessensibilizado para a presença de Deus, eles continuavam fazendo as mesmas coisas, eles continuavam cantando, fazendo sacrifícios. Mas isso não implicava em alinhar o coração com as mãos, em alinhar o coração com as ações. Simplesmente estavam fazendo de maneira mecânica, simplesmente estavam fazendo porque era o hábito, porque era a cultura, porque haviam recebido dos seus pais. E veja, esse tipo de trabalho
esse tipo de serviço desvinculado do nosso coração, desvinculado do sentimento, desvinculado daquilo que é do nosso coração, naquilo que fazemos, é algo que Deus não aceita. Nós corremos o risco de estar fazendo as coisas à toa, corremos o risco de estar achando que estamos agradando a Deus, quando na verdade nós estamos causando repulsa, porque estamos correndo de um lado para o outro, sem perceber que antes de fazermos coisas para Deus, Deus nos chamou para um relacionamento. Em Marcos capítulo de número 3, verso 13 e 14, há algo interessante, porque fala a respeito de como Jesus chamou os seus discípulos. E o texto diz assim: depois que subiu ao monte, chamou os que ele quis, e vieram para estar junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, e os enviou a pregar e exercer a autoridade de expelir demônio. Primeiro chamado é para estarem com ele. Deus não nos chamou para fazer coisas para Ele, Deus nos chamou para sentar aos seus pés, Deus nos chamou para estar com Ele. O chamado ao relacionamento precede o chamado ao serviço. Portanto, se você não cultiva o seu relacionamento com Deus, o que você faz para Deus não substitui esse tempo com Deus. Não adianta você fazer coisas para Deus a despeito, à custa do teu relacionamento. Não adianta você passar horas e horas fazendo coisas para Deus se você não tem alegria de estar com Ele em oração, se você não tem alegria de estar na sua presença falando com Ele, se o que você faz não é fruto de um coração alegre, de um coração agradecido, é apenas o exercício religioso de alguém que tem uma teologia equivocada a respeito de Deus. É muito importante, meus irmãos, perceberem que antes de nós fazermos algo para Deus, como que uma maneira de agradá-lo, como uma maneira de que Ele nos ame mais, é bom a gente lembrar que o amor de Deus precede tudo que fazemos para Ele. Ou seja, Deus nos ama antes. Nós não fazemos coisas para Ele motivados pelo desejo de sermos amados, pelo contrário, nós fazemos porque somos aceitos e amados. Em Mateus capítulo 3, versos 17, diz: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. É muito interessante que depois do batismo de Jesus, abre-se os céus e vem uma voz dizendo: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Deus estava fazendo uma declaração de amor ao seu filho antes mesmo dele começar o seu ministério. E isso para a gente é algo importante, porque isso significa que Deus não nos ama pelo que fazemos, pelo contrário, é porque somos amados que fazemos o que fazemos. Deus não nos ama porque gastamos longas horas pregando, longas horas ensaiando, longas horas fazendo coisas, ajudando pessoas. Porque somos amados por Deus e porque temos o coração cheio de amor por Deus, é que nós nos voltamos para fazer essas coisas. Se nós não percebemos a importância disso que eu estou falando, nós corremos o risco de trabalhar em vão. A igreja, muitas vezes, ela pode te valorizar pelo que você faz, mas Deus valoriza por quem você é. Deus te valoriza no seu relacionamento com Ele. Não estou dizendo com isso que trabalhar para Deus não seja importante. Não estou dizendo com isso que você não deve fazer o que você vem fazendo. A minha pergunta ou a minha questão é: com que coração você tem feito o que você faz? Veja, e esses dias são muito reveladores para nós. Nós não estamos com os nossos ativismos religiosos, a igreja, o templo está fechado. E como igreja, nós nos destituímos dos nossos cargos, nós nos destituímos de nossas atividades religiosas. E eu te pergunto, como anda teu relacionamento com Deus? Será que as longas horas que você passava na igreja, ensaiando ou fazendo outras coisas, você passa meditando na sua palavra, você passa orando, você passa voltado para as coisas de Deus? Ou esse tempo tem revelado que o teu ativismo religioso estava em alta, mas o teu relacionamento com Deus estava em baixa? Não há uma sintonia. Tem pessoas que não conseguem ficar nem alguns minutos em oração. Por quê? Porque não tem intimidade com Deus. Não têm alegria, não estão acostumados a passar momento com Deus, estão acostumados a fazer coisas para Deus, mas não estão acostumados a fazer coisas com Deus. Não estão acostumados a estar na sua presença.
Por isso, meu querido irmão, essa é a primeira lição que eu quero destacar. O nosso relacionamento com Deus precede o que fazemos para Deus. Veja, e não só precede, é o nosso relacionamento com Deus que ratifica, que acaba dando o realismo daquilo que nós fazemos para Deus. Sem que nós tenhamos um relacionamento com Deus, o que fazemos para Ele não tem valor. Talvez você diga assim, pastor, como assim? Veja, por exemplo, o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo de número 13, quando ele diz, ainda que a gente desse o nosso corpo para ser queimado, ainda que a gente distribuísse as nossas riquezas, ainda que a gente falasse língua dos anjos e dos homens, se a gente não tivesse amor, de nada aproveitaria. Sem o relacionamento com Deus, de nada vale o que fazemos para Ele. Se eu estou distante de Deus, se eu vivo nos meus pecados, se eu vivo distante num relacionamento frio com Ele, não é compensado, o relacionamento não é compensado no serviço. Pelo contrário, o serviço precisa ser um desdobramento do meu relacionamento, mas não pode substituí-lo. Não é o meu serviço que vai fazer com que o meu relacionamento com Deus seja melhor ou pior. Pelo contrário, é o meu relacionamento com Deus que vai validar o meu serviço, que vai legitimar aquilo que eu faço para Deus. Por isso, essa é a primeira lição. A segunda lição que eu quero compartilhar desse texto é o resultado de um ativismo sem relacionamento com Deus. O que acontece quando a gente faz coisas para Deus sem nos preocuparmos em estarmos aos seus pés, em valorizar a sua presença, em estar com Ele? Veja, a Bíblia diz, meus irmãos, que Marta foi repreendida por Jesus. Porque talvez você se pergunte, o que há de errado no comportamento de Marta? Ela não devia fazer algo para Ele e, afinal de contas, há uma razão pela qual Marta está atarefada. Jesus não andava sozinho, muito provavelmente. Jesus não chegou na casa sozinho, seus discípulos estavam com ele. Isso quer dizer que haviam muitas pessoas para serem servidas. E ela, de fato, estava preocupada em servir o Mestre, estava preocupado com a sua alimentação, estava preocupado em recebê-lo bem na sua casa. Porém, quando a gente avalia a atitude de Marta a partir da repreensão de Jesus, nós entendemos algo que é muito importante. Marta não recebeu um elogio, pelo contrário, Marta recebeu uma reprimenda de Jesus. Por quê? Porque aquele não era o momento para ela estar se preocupando em fazer coisas para Ele, aquele era o momento para ela estar com Ele. Era a última visita, era o último momento com Jesus vivo ali com eles, porque depois ele ressuscitou, mas não teve mais esse momento, não teve mais esse encontro com Marta e Maria. Foi um momento, nunca mais foi visitar sua casa. Era a última vez, era a última oportunidade. E Marta desperdiçou essa oportunidade de estar aos pés do Salvador com boas intenções, o coração estava cheio de desejo de servi-lo, enquanto que Maria estava com o desejo de desfrutar da sua presença. O que acontece quando a gente substitui o relacionamento por ativismo religioso? Eu separei aqui pelo menos 4 desdobramentos desse comportamento. Primeiro, nós nos cansamos sem contentamento. Quando temos ativismo religioso sem relacionamento, nós nos cansamos, nos fatigamos, mas nós não nos sentimos felizes, realizados, a alma não se satisfaz. Veja, Marta estava fazendo coisas para o Mestre, mas ela não estava feliz, ela não estava se sentindo realizada. Isso acontece também com a gente. Quando a gente faz as coisas para Deus sem ter um relacionamento íntimo com Ele, quando isso não é o resultado de um relacionamento, é para substituir o relacionamento, que acontece é que nós nos cansamos. Quantas pessoas estão na igreja cansados de cantar, cansados de servir, cansados de seus ministérios? E isso é um sinal de que esse ativismo religioso, ou que essa atividade que a pessoa faz para Deus, muitas vezes está distante do relacionamento. Por quê? Porque toda vez que eu trabalho para Deus, distante do relacionamento com Ele, quando não é o resultado de um relacionamento, eu me canso, eu me fadigo, mas sem contentamento. Porque é óbvio, meus irmãos, que trabalhar para Deus cansa.
Todas as pessoas cansam. As pessoas que são íntimas de Jesus, que têm um relacionamento com Ele, que trabalham, também se cansam, mas com uma diferença. Essas pessoas se cansam com contentamento, elas se sentem felizes, alegres por estarem servindo o Mestre, enquanto as outras pessoas ficam fatigadas, ficam cansadas, mas não se sentem completas, se sentem abandonadas, se sentem infelizes. A alma não se satisfaz apenas com trabalho. Trabalho religioso sem relacionamento com Deus não satisfaz, não alegra, não traz contentamento. Ministério, seja ele qual for, destituído de uma vida de comunhão com Deus, só traz canseira. Quantas pessoas estão cansadas de seus ministérios, estão querendo desistir? Por quê? Porque durante o tempo trabalharam para Deus, mas não trabalharam o relacionamento com Deus. Portanto, o ativismo religioso sem relacionamento traz canseira sem contentamento. 2. Quando nós nos tornamos pessoas ativistas, dissociadas do relacionamento com Deus, nós nos tornamos críticos daqueles que querem cultivar um relacionamento. Veja o que aconteceu com Marta. Marta não só estava infeliz e cansada, Marta se tornou crítica. Marta começa a se voltar para sua irmã, que havia escolhido estar com Jesus, e começa a criticá-la. Isso acontece exatamente porque na ótica dos ativistas, as pessoas que não fazem o que eles fazem são preguiçosas, são oportunistas, são desleixadas. Mas na ótica de Deus, Maria não era uma preguiçosa, Maria havia escolhido a melhor parte. Não porque não faz, ou não fizeram, ou não fez nada, mas porque entendeu que o relacionamento com Deus quis cultivar ou quis aproveitar a presença de Jesus, estava acima do que podia fazer para ele. Veja, enquanto que os críticos dos ativistas religiosos nos faz ficar críticos com aqueles que oram mais. Quantas pessoas reclamam daquelas pessoas que oram muito e dizendo assim, essas pessoas só oram, essas pessoas ficam só contemplando, ficam só meditando na Escritura, não fazem nada para Ele. Deixa eu te dizer, a oração, a leitura da Bíblia, não é algo, uma perda de tempo. Não é aquilo que nós fazemos antes do trabalho. Isso é aquilo que valida o nosso trabalho. Sem oração e sem conhecimento da palavra, nosso trabalho pode ser em vão. Por isso é muito importante a gente perceber a mente de pessoas ativistas são mentes farisaicas. São mentes que estão em busca de separar as pessoas em grupos, daquelas que são amáveis, daquelas que não são amáveis. A mente de Marta era diferente da mente de Maria, porque Marta acreditava que quem merecia a repreensão era Maria, mas foi ela que recebeu. Inclusive a declaração triste de que ela havia perdido a maior ou a melhor parte, enquanto que a sua irmã Maria havia escolhido e desfrutado da melhor parte. A terceira coisa que acontece é quando nós apenas trabalhamos para Deus, destituídos do nosso relacionamento com Ele, é que o ativismo religioso gera o desejo de buscar reconhecimento. Quem tem o foco apenas no trabalho está sempre em busca de reconhecimento, de elogios, de aplausos. Já percebeu que aquelas pessoas que trabalham muito na igreja e que não têm tempo para orar, não têm tempo para estar com Deus, estão sempre reclamando que ninguém as enxerga, que ninguém as vê, que ninguém as observa. Por quê? Porque o ativismo religioso, destituído do relacionamento com Deus, ele torna o nosso desejo, a alma está tão vazia que a gente quer que alguém reconheça, a gente quer receber alguma coisa. Marta não disse aquilo para Jesus apenas porque queria a ajuda da Maria, mas quem sabe no coração dela o desejo de receber uma palavra de elogio, de receber uma palavra de reconhecimento. Quem faz as coisas para Deus em busca de reconhecimento, quem faz as coisas para Deus em busca de elogios, em busca de aplausos, é um ativista religioso. Deixou de entender que o que fazemos para Deus é algo que nós já trazemos o contentamento. O próprio deleite em fazer as coisas para Deus é o ato de servir.
Nós não precisamos de aplausos dos outros para nos sentirmos felizes. O próprio trabalho cristão, quando ele é resultado do relacionamento com Deus, ele já nos satisfaz. Ele já é algo que nos preenche. Pouco importa se as pessoas reconhecem, se as pessoas batem palma, se as pessoas elogiam. O importante é a satisfação que temos em fazer as coisas para Deus. Mas quando nós estamos distantes desse relacionamento com Deus e continuamos apenas fazendo coisas para Ele, nós nos sentimos na necessidade neurótica de receber elogio e reconhecimento das pessoas. Portanto, avalie como você tem encarado. Será que você nunca reclamou que o seu ministério não recebe nenhum reconhecimento? Que ninguém vê as longas horas que você passa lá? Deixa eu te dizer que a Bíblia diz, meus irmãos, que o nosso Pai vem em oculto e que Ele nos recompensa publicamente. Quando nós fazemos as coisas desejando aplausos, nós já recebemos o nosso galardão. Pois se o que eu faço é para receber o elogio, se o que eu faço é para receber o galardão e eu os recebo, então eu já recebi. Afinal de contas, eu fiz para ser elogiado, eu fiz para ser aplaudido. Portanto, tome cuidado. E por fim, quem vive no ativismo religioso corre o risco de trabalhar sem fazer a obra. Corre o risco de trabalhar sem fazer a obra. É interessante aqui, eu termino explicando a diferença que existe entre trabalho e obra, usando um texto de Apocalipse capítulo 2, verso de número 2 a 5, que diz assim: Conheço as tuas obras e também o teu trabalho, com a tua perseverança. Tens perseverança e suportaste prova por causa do meu nome. Não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Deixa eu explicar aqui, meus irmãos, rapidamente. Há duas palavras gregas que aparecem no texto de Apocalipse aqui, que é a mensagem de Jesus à igreja de Éfeso, que são muito significativas. Primeiro, a palavra ergon, que é a palavra obras. Alguém que se ocupa com aquilo que se comprometeu a fazer. E a outra palavra grega que aparece é a palavra kopos, que é a palavra labor, trabalho, que é a fadiga, o aborrecimento e a frustração de fazer algo. Veja só que interessante. Nós podemos fazer como igreja tanto o trabalho quanto a obra. Qual é a diferença? Quando Jesus escreve à igreja, ele diz: eu conheço o teu trabalho e eu conheço as tuas obras. Há uma diferença, meus irmãos, entre obra e trabalho. Obra é aquilo que nós fazemos em obediência ao que Deus nos pediu. Portanto, a obra é feita a partir daquilo que Deus nos pediu com Ele. A obra é feita com Ele. O trabalho é aquilo que a gente faz para Deus, independente dele ter pedido ou não. O que Marta estava fazendo não era a obra. O que Marta estava fazendo era um trabalho. Por quê? Porque Jesus não pediu. O que Maria estava fazendo não era trabalho, era obra. Afinal de contas, era aquilo que Jesus queria que ela fizesse. Deixa eu te lembrar de uma coisa muito importante. Isso é muito sério. Isso quer dizer que nós corremos o risco de trabalhar sem fazer a obra? Sim. Você corre o risco de estar correndo tanto no seu ministério, fazendo uma coisa para a qual Deus não te chamou para fazer. Você corre o risco de estar trabalhando muito e fazendo pouca obra. Porque o que é a obra? A obra é aquilo que você foi designado a fazer. É o que Deus te chamou para fazer. Porém, a obra, diferente do trabalho. O trabalho é feito por você. A obra é feita por Jesus através de você. Há uma diferença. Veja, Maria estava fazendo a obra porque estava com Jesus. Marta estava fazendo o trabalho porque estava fazendo para Jesus. Há muitas pessoas na igreja que estão assim. Estão trabalhando para Jesus, mas não estão trabalhando com Jesus. E isso é o que eu quero trazer aqui à consciência. E veja o versículo 4 e 5 de Apocalipse diz: eu tenho contra ti que você deixou o teu amor e que você deve voltar a praticar as obras.
O chamado da igreja é para que a igreja pratique as obras. O que é isso? É para que a igreja possa estar fazendo as coisas com Jesus, não para Jesus. Deixa eu te dizer, teu ministério precisa ser desenvolvido, ser feito com Jesus e não para Jesus. Você precisa aprender a cantar com Jesus e não para Jesus. Você precisa aprender a pregar com Jesus e não para Jesus. Isso significa que você corre o risco de estar trabalhando sem fazer a obra. Por isso eu quero terminar dizendo que Deus não nos chamou para fazermos coisas para Ele apenas, mas para fazermos coisas com Ele. É por isso que Ele nos deu o seu Espírito. É por isso que Ele disse que estaria conosco o tempo todo. Quando Deus chamou Abraão, por exemplo, Ele deu uma ordem a Abraão. Ele diz: Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. Veja, é tão importante o desejo de Deus de se relacionar conosco que no Jardim do Éden, a Bíblia diz que todos os dias Deus vinha falar com Adão. E Deus não vinha falar com Adão para prestar contas ou para que Adão prestasse conta do seu trabalho. Pelo contrário, Deus vinha falar com Adão para estar com ele, para desenvolver relacionamento. Desde o início foi assim. Por isso, eu quero convocar você a que trabalhe sim com todo afinco pelo reino de Deus, mas que acima de tudo você tenha o relacionamento com Ele como prioridade. Você faça da sua presença muito mais importante do que qualquer atividade eclesiástica. Que você possa sair do nível superficial para um nível mais profundo de relacionamento com Deus, onde nada mais importe do que estar aos pés do Salvador e ouvir a sua voz. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações e que a gente possa perceber que Deus nos chamou primeiro para nos relacionarmos com Ele. Aproveite esse tempo de quarentena para intensificar teu relacionamento com Deus. Aproveite que você está distante das atividades religiosas para afinar o teu relacionamento com Deus, a tua sintonia com Deus. Vai ler mais a palavra de Deus. Vai orar mais, meu irmão. Vai estar mais próximo de Deus. Cante louvores para Ele. Você que é do Ministério de Louvor e que não está cantando para ninguém, lembre-se que Deus nunca te chamou para cantar para alguém. O seu louvor é para Ele, então cante na sua casa, pegue o seu violão, pegue o seu instrumento. Se você não sabe tocar nenhum instrumento, põe o seu rádio ou o seu telefone, coloca um louvor, louve a Deus, ora, leia a palavra, desenvolva, aproveita. Quem sabe Deus não tenha permitido esse tempo de crise para a gente deixar se afastar um pouquinho das atividades religiosas para nos afinarmos nosso relacionamento com Ele. Eu te convido a orar comigo nesse instante. Meu Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos. Obrigado por esses irmãos e irmãs que estão conectados nesse momento, que estão conectados nesse momento e que estão ouvindo essa palavra, e aqueles que hão de ouvir depois, através dos compartilhamentos, através dos acessos. Meu Deus, em nome de Jesus, desperta cada um de nós, a começar por mim, Senhor, pelos pastores e líderes, que a gente possa entender que o nosso relacionamento com o Senhor é muito mais importante do que qualquer coisa que fazemos para o Senhor. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, porque querendo, Senhor Deus, fazer as coisas para o Senhor, nós muitas vezes nos tornamos frios no relacionamento, nós nos tornamos insensíveis e ao invés de estarmos aos teus pés, estamos tão atarefados, tão cansados, tão perdidos nos nossos trabalhos, que nem percebemos que estamos fazendo o trabalho sem fazer a obra do Senhor. Deus, tenha misericórdia de nós. Nos desperte, nos abençoe. Ó Deus, restaura o teu povo e permita que esse tempo seja um tempo em que possamos afinar o nosso relacionamento com o Senhor, para que nossas ações, para que nosso trabalho, para que as atitudes, as atividades que vamos fazer, elas possam ser legitimadas, validadas pelo Senhor. Obrigado por essa palavra. Que o Senhor continue pastoreando os nossos corações. Seja com o teu povo, Senhor. Cada um deles, o Senhor conhece as necessidades. Que o Senhor esteja abençoando cada um dos teus filhos, cuidando das suas famílias, protegendo e livrando de todo o mal. Ó Deus, que essa palavra possa estar nos nossos corações. Que o amor de Deus o Pai, a graça redentora e bendita de Jesus, a comunhão e as consolações do teu Santo Espírito
seja com o teu povo e com todos que estão ouvindo, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado, irmãos, pela presença. Quero aproveitar aqui o final da nossa live para parabenizar o irmão Hélio. Que Deus abençoe sua vida, está fazendo aniversário hoje. E também o irmão Luiz, também que Deus abençoe a vida desses irmãos que estão fazendo aniversário. Que o Senhor esteja renovando as suas forças, colocando as mãos dele sobre as suas vidas e as suas famílias. Tá certo? Deus abençoe a todos. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe para que outros irmãos e irmãs possam também estar sendo edificados com essa palavra. Tá certo? Deus abençoe. Estamos orando. Em breve vem novidades por aí. Aguarde que nós estamos trabalhando para termos novidade. As minhas ovelhas queridas, como eu tenho dito, precisar de mim, eu estou à disposição. Que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês. Até mais. Tchau, tchau.